Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luciano e nesse vídeo vamos resolver 6 questões referentes aos conteúdos de corrente elétrica e a intensidade de corrente elétrica. São exercícios básicos para a absorção do conteúdo estudado até agora. Então vamos lá? Para o primeiro exercício temos o seguinte enunciado. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade de 500 mA, qual a quantidade de carga que passa por uma seção reta do mesmo em 2 horas. Então, inicialmente, destacando as informações dadas na questão, temos que a intensidade de corrente foi de 500 mA e podemos reescrevê-lo da seguinte forma: 500 vezes 10 a menos 3 A, onde essa base 10 aqui equivale ao prefixo milli. Ainda podemos simplificá-lo eliminando essa base 10, fazendo com que a vírgula passe 3 casas para a esquerda para que se faça a soma de 3 unidades no expoente da base 10. Logo obteremos 0,5 ampere. O tempo gasto para essa quantidade de carga passar nessa seção reta desse condutor foi de 2 horas. Precisamos fazer a conversão de horas para segundos. Ora, se uma hora tem 3.600 segundos, 2 horas temos 7.200 segundos. Dessa forma, já podemos realizar o cálculo a partir da fórmula da intensidade de corrente elétrica, que é I, que é a intensidade de corrente elétrica, que é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Como queremos saber o valor da quantidade de carga, fazemos o meio pelos extremos, onde obteremos que a quantidade de carga é igual à intensidade de corrente elétrica multiplicado pelo tempo. Dessa forma, obtemos a expressão que vai me dar a quantidade de carga que vai passar por esse condutor nesse determinado tempo. Aplicando os valores, temos que a quantidade de carga é igual à intensidade de corrente elétrica, que foi de 0,5, que multiplica o tempo que ocorreu para que essa quantidade de carga passe por esse fio condutor, que foi de 2 horas, que é 7.200 segundos. Logo, a quantidade de carga foi de 3.600 coulomb. O exercício 2 diz o seguinte: em uma seção reta de um fio condutor de área A de 5 mm², passam 5 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo, sendo de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb a carga de cada elétron. Pergunta é: qual é a intensidade de corrente que percorre o fio? Primeiramente, vamos destacar as informações que as questões nos dão, as principais e relevantes. Por exemplo, a questão nos diz que um número n de elétrons que passou pela seção reta do fio condutor foi de 5 vezes 10 a 18 elétrons. Isso quer dizer que passou essa quantidade a cada 1 segundo. Então, o tempo dado foi de 1 segundo. E a carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Visto isso, podemos calcular a intensidade de corrente elétrica que passou pelo fio, partindo dessa expressão, que a intensidade de corrente elétrica é dada pela quantidade de carga dividido pelo ΔT. Podemos reescrevê-lo da seguinte maneira, que a intensidade de corrente é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar dividido por ΔT. Dessa expressão, colocamos os dados na questão, que o número de elétrons foi de 5 vezes 10 a 18 elétrons, que multiplica o valor da carga elementar, 10 elevado a menos 19, tudo isso dividido pelo tempo, que foi de 1 segundo. Logo, a intensidade de carga vai ser o seguinte: fazendo o produto de 5 vezes 1,6, resultamos em 8. Multiplicando as bases 10, temos que multiplicação de bases iguais, repete-se a base e soma os expoentes. Então, o resultado da soma dos expoentes vai dar menos 1. Tudo isso dividido por 1. 8 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 1 equivale a 8 vezes 10 elevado a menos 1. Então, passando uma vírgula para a esquerda para eliminarmos a base 10, temos que a intensidade de corrente elétrica foi de 0,8 A. Dessa forma, finalizamos a questão. Para a questão 3, temos o seguinte enunciado: um fio condutor
é percorrido por uma corrente de intensidade de 320 microampere, que passa da esquerda para a direita. Determine o sentido e o número de elétrons que passam por uma seção transversal do mesmo em meio minuto, sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, destacando aqui as informações dadas na questão, temos o seguinte, que a intensidade de corrente foi de 320 microampere e podemos reescrever da seguinte maneira: 320 vezes 10 a menos 6 ampere, onde essa base equivale ao prefixo micro. O tempo dado na questão foi de meio minuto, então quer dizer que foi 30 segundos, e o valor da carga elementar está aqui destacado. Então, partindo da definição de intensidade de corrente elétrica, que é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo, podemos escrevê-lo da seguinte forma, que a intensidade de corrente é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga elementar, tudo isso dividido pelo tempo. Então, fazendo o meio pelos extremos, temos a seguinte expressão, N igual a E, que multiplica I delta T. Então, isolando o número de elétrons, vai ficar da seguinte forma. Então, N é igual à intensidade de corrente elétrica, que multiplica o tempo, tudo isso dividido pela carga elementar. E essa aqui é a expressão para calcular o número de elétrons que passam por esse condutor. Dito isso, vamos fazer a substituição dos valores nessa expressão. Então, temos que o número de elétrons vai equivaler ao valor da intensidade da corrente, que foi 320 vezes 10 a menos 6 ampere, que multiplica o valor do tempo, que foi 30 segundos, tudo isso dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo o produto de 320 com 30, temos que 9.600. que multiplica 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a divisão de 9.600 por 1,6, temos que resulta em 6.000. Então, fazemos aqui a divisão das bases, vamos ter o resultado de 13 positivo. Então, passando 1, 2, 3 casas para a esquerda, temos que o número de elétrons é 6 vezes 10 a 16 elétrons que passam por esse fio condutor. E o sentido da corrente vai ser, então, o sentido que esses elétrons estão seguindo vai ser contrário à da intensidade de corrente, né? Como a intensidade de corrente está sendo da esquerda para a direita, o movimento dos elétrons vai ser da direita para a esquerda. Esse é o sentido em que os elétrons livres estão se movimentando. Com isso, finalizamos a nossa questão. Para o exercício 4, temos o seguinte enunciado. O gráfico representa a intensidade de corrente em um fio condutor, em função do tempo. Calcule a quantidade de carga que passa por uma seção reta do condutor nos primeiros 2 minutos. Então, no gráfico, podemos observar que é uma reta contínua, onde está destacado aqui a intensidade de 20 mA. Então, a unidade aqui de miliampere. E ele quer observar aqui quanto de carga passou quando chegou a 2 minutos. Então, dos dados aqui que informam o gráfico, temos que a intensidade é de 20 mA, onde podemos escrever da seguinte maneira: 20 vezes 10 a menos 3 ampere, que é igual a 0,02 ampere, passando 3 casas decimais para a esquerda, para assumir com a base 10. O tempo é dado em minutos, né? 2 minutos. Convertendo para segundo, temos que 120 segundos, que equivale a 2 minutos. Agora, partindo da expressão da intensidade de corrente elétrica, que é dado por intensidade de corrente elétrica igual a quantidade de carga dividido por ΔT. Isolando a quantidade de carga, temos o seguinte. Então, quantidade de carga é igual à intensidade da corrente multiplicado pelo tempo. Agora, fazendo a substituição dos valores na expressão para encontrar a quantidade de carga, obtemos que a quantidade de carga é igual a 0,02 vezes o tempo, que foi de 120 segundos. Logo, fazendo o produto, obtemos 2,4 coulomb. Com isso,
terminamos a resolução dessa questão. Para a quinta questão, temos o seguinte enunciado. O feixe de elétrons num tubo de televisão percorre uma distância de 0,50 metros no espaço evacuado entre o emissor de elétrons e a tela do tubo. Se a velocidade dos elétrons no tubo é de 8 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo e sua corrente do feixe é de 2 microamperes, calcule o número de elétrons que há no feixe em qualquer instante. Bom, essa questão aqui tem um grau de dificuldade maior. Então podemos perceber que a questão nos dá a intensidade da corrente, que é de 2 microamperes. Ele nos dá também o espaço percorrido desses elétrons no tubo. Também nos dá a velocidade em que eles se movimentam. Mas vejam que ele não dá o tempo. Logo fica com um grau de dificuldade a mais. Mas vejam que se ele deu o espaço percorrido pelos elétrons e também deu sua velocidade, logo podemos calcular o tempo usando a relação da velocidade média. Fazemos o seguinte: temos que velocidade média é igual à variação do espaço percorrido pela variação de tempo. Logo, se a gente fazer meio pelos extremos, conseguimos isolar o tempo, ΔT igual a ΔX sobre velocidade média. Logo, aplicando as informações do espaço percorrido e a velocidade média para obter o tempo. Então vamos fazer. Então vamos ter 0,5 metros dividido por 8,0 vezes 10 elevado a 7. Logo, resolvendo a divisão de 0,5 por 8, obtemos 0,0625 vezes 10 elevado a menos 7, pois eu trouxe o 10 elevado a 7 que estava no denominador e levei para cima com o sinal trocado. Então o tempo para que esses elétrons percorressem o tubo do emissor de elétrons foi de 0,0625 vezes 10 elevado a menos 7 segundos. Com isso, podemos calcular agora a quantidade de elétrons que passou pelo tubo. Então temos a relação intensidade de corrente é igual à quantidade de carga dividido pela variação de tempo. Logo, podemos reescrever a intensidade de corrente da seguinte forma. Então temos que a quantidade de carga pode ser escrita como o número de elétrons multiplicado pela sua carga elementar. Tudo isso dividido pelo ΔT. Vejam que a questão nos pede o número de elétrons. Então devemos isolar o N. Então fazendo o meu pelos extremos, temos o seguinte. Então N vezes E igual I ΔT. Isolando o N, que estamos procurando na questão, temos que N é igual a I ΔT sobre E. Encontramos a relação que podemos encontrar o número de elétrons que vai sair desse feixe de elétrons do tubo da televisão. Então, substituindo os dados na expressão que achamos, temos que N é igual a intensidade de corrente que temos na questão foi de 2 microamperes. Logo, podemos escrever 2 vezes 10 a menos 3, multiplicado pelo tempo percorrido pelos elétrons no tubo, que foi de 0,0625 vezes 10 a menos 7. Tudo isso dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Realizando o produto do numerador, obtemos 0,125 vezes 10 elevado a menos 10. Tudo isso dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo a divisão de 0,125 por 1,6, obtemos que o N vai ser 0,078 vezes 10 elevado a 9. Passando duas casas para a direita, obtemos que o número de elétrons é 7,8 vezes 10 elevado a 7, pois passamos duas casas para a direita, logo subtraímos duas unidades no expoente da base 10. E com isso encontramos a quantidade de elétrons que passam pelo feixe em qualquer instante. E com isso finalizamos a questão. Para a sexta questão, temos o seguinte enunciado. A corrente elétrica e condutores metálicos é constituída por elétrons livres. Sabe-se que a carga elementar de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e que pela seção transversal de um condutor metálico passam 5 vezes 10
elevado a 18 elétrons durante um intervalo de tempo de 16 segundos. Calcule a intensidade média da corrente elétrica nesse intervalo em miliamperes. Ora, essa questão é muito fácil, pois partindo da fórmula da intensidade de corrente, temos que a quantidade de carga dividida por ΔT me dá essa intensidade média. Logo, podemos reescrevê-la da seguinte forma. Então, a quantidade de carga pode ser escrita como número de elétrons multiplicado por sua carga elementar. Tudo isso dividido por T. Aplicando os dados da questão, temos que a intensidade média é o produto entre o número de elétrons, que é 5 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 16 segundos. Ora, fazendo o produto de 5 vezes 1,6, obtemos 8. Fazendo os cálculos das potências, temos que vai resultar em menos 1, pois multiplicação de mesma base, soma, repete a base e soma os expoentes. Repetimos o denominador e fazemos a divisão de 8 por 16, que vai nos dar 0,5 vezes 10 a menos 1. Ora, como o resultado ele quer em miliampere, então a intensidade tem que ser uma base que esteja elevada a menos 3. Para que isso ocorra, vamos precisar deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, 2 casas para a direita, pois ele vai subtrair 2 unidades no expoente. Então, quando a gente vai ter menos 1, menos 2, dá menos 3. Então, vamos ter o seguinte. Passando 2 casas para frente, a gente vai obter 50 vezes. Passando 2 casas para a direita, vamos subtrair 2 unidades no expoente. Então, vamos ter 50 vezes 10 a menos 3 ampere. E com isso, finalizamos a questão.